O NT Vale está de volta e nesta terça-feira a gente vai falar sobre alimentação. A professora Fabíola Nejard está aqui com a gente. Ela é nutricionista e vai contar a importância de um cardápio balanceado para quem quer fortalecer o sistema imunológico durante esse período de inverno. Professora, queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente falar de um assunto que é gostoso, que é alimentação, e importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Tudo bem? Tudo bom, João? É um prazer estar aqui. É verdade, é com a alimentação que a gente consegue equilibrar e garantir boa saúde, né? Pensar e planejar esse cardápio para atender às demandas nutricionais, mas também garantir prazer, é um papel fundamental da família como um todo, né? É a família que tem que sentar em algum minutinho e pensar o que gosta de comer e listar aquilo que gosta de comer e avaliar, né, e fazer essas escolhas para que garanta a manutenção da saúde. O sistema imunológico precisa estar inteirão aí para aguentar essas mudanças na temperatura, né? O inverno que a gente vive é um inverno às vezes de dia muito frio, aquela temperatura que cai de repente e logo, por exemplo, sei lá, no meio do dia aquele sol, né, com temperaturas maiores, e isso precisa estar atrelado àquilo que eu escolhi comer. Então, garantir alimentos minimamente processados, especialmente aqueles que a gente traz direto da feira, ou a gente consegue na horta ou no pomar, somado a uma boa hidratação, preferencialmente água, garante aí que o corpo consiga lidar com todas as mudanças dessas temperaturas ao longo do dia. E tendo boa resposta, a gente mantém essa saúde nesse tempo de frio, do inverno. Tem algum alimento específico, professora, que a gente pode, olha, esse aqui a gente tem que investir um pouquinho mais nesse período do ano? Na verdade, esses alimentos que são cítricos, que têm uma boa proporção de vitamina C, eles precisam ser garantidos. Então, tudo aquilo que tem essa característica, né? Então, o mais comum na mesa do brasileiro é a laranja, mas não precisa ser só a laranja, aquilo que eu conseguir, né? Limão, aquilo que tiver uma boa concentração aí dessa acidez, que tem a ver com a vitamina C, com ácido ascórbico e que garante aí uma manutenção da resposta imunológica, é muito importante. Não é só a vitamina C que faz parte disso. Alguns outros minerais também precisam compor a dieta para a gente garantir uma boa resposta imunológica, como o zinco, o selênio, e aí sim garantir arroz com feijão, que é a base da nossa alimentação, e a gente não pode deixar de incluir. Aí você pode compor uma verdura crua ou uma verdura cozida. No inverno tem essa condição, é mais aceitável aquilo que passou por algum processamento. Você pode fazer um breve refogado, por exemplo, de uma verdura verde escura, e aí garantir uma porção de uma proteína que você pode escolher, que ela pode ser ou mesmo de origem vegetal ou de origem animal, mas que ela garanta, e não precisa ser uma grande porção, é muito importante ser incluída numa refeição grande no dia, como o almoço, e depois ali no jantar. Se você vai escolher uma boa porção de proteína, fica só no almoço, você não precisa colocar isso na janta, isso de um modo geral. E as frutas no café da manhã, no almoço e no jantar, como sobremesa, almoço e jantar, elas também são bem-vindas. E aí a fruta ácida ajuda também na absorção de um mineral fundamental para a nossa função, que é o ferro. Então, às vezes, uma sobremesa como uma laranja, ela pode garantir uma boa absorção do ferro, que é outro mineral importante para a manutenção da nossa saúde. Professor, no frio a gente fica mais encolhidinho, né? A gente tem uma preguicinha para ir na academia, para fazer um exercício físico. Existem alimentos que eles dão um gás a mais na gente? Precisa garantir esse alimento, e mesmo que você, a hora que consuma esse alimento, ainda estou com preguiça, vai mesmo assim, porque é no ato de iniciar uma atividade física que a gente garante esse ânimo para a execução dela. Está sendo muito falado, né, a beta-laína, que a gente encontra na beterraba, por exemplo, que ajuda, assim, a entrada, né, a liberação dessa energia para a célula recebe essa energia e você tem mais ânimo para a atividade física. Então, é uma boa dica, por exemplo, uma água de beterraba, eu corto a beterraba, deixo ela na água, ela vai migrando, depois eu uso a beterraba na salada, por exemplo, do almoço, mas eu posso usar essa água para o
para a hora do treino. Então, água que fica rosinha, assim, fonte de betalaína, pode ajudar a gente nessa atividade física. E funciona, porque você vai já sabendo que você vai ter mais atividade ali na célula, a célula vai ter mais energia, e isso ajuda no momento da sua atividade física. O que não pode é não ir, você tem que ir de algum jeito. E eu sempre gosto, comigo eu sempre combino isso, vou fazer, eu vou na minha cabeça pensando assim, vou fazer 20 minutos de atividade física, mas é incrível, a gente chega, vai fazer 20 minutos, acaba fazendo os 40 ou 60 minutos do treino, que faz toda a diferença para não só o metabolismo, para garantir gasto energético, mas também para garantir depois à noite um bom sono, né, uma tranquilidade e o bom funcionamento do seu corpo, e inclusive resposta imunológica também. Porque não adianta às vezes só comer, às vezes a gente come, mas não consegue absorver, porque não tem o metabolismo atuante. Então a atividade física, João, é fundamental. É preciso incluir. Se você não está indo para a academia, que você faça uma caminhada, suba e desça escada, né? Isso faz parte do bom funcionamento do corpo, né? Então, se você trabalha num lugar que tem escada, não use o elevador, usa a escada, né? Aproveita esse tempo. Se você vai no mercado que é perto da sua casa, não vai de carro, né? Vai a pé, isso faz muita diferença. Pega a bicicleta, isso vai garantir saúde. Professor, a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, no frio a gente come mais gostoso. Isso é mais uma questão psicológica ou é fisiológico mesmo? Então, na verdade, o friozinho convida, né, para alguns tipos de alimentos que normalmente as pessoas agregam mais energia. A gente chama de alimentos de alta densidade energética, porque é essa coisa da temperatura que dá esse ambiente que favorece isso. Mas em termos biológicos mesmo, a gente não utiliza essa temperatura do dia para calcular gasto energético, né? As equações de regressão que a gente faz para cálculo de taxa de metabolismo basal e necessidade energética diária, elas não consideram temperatura ambiente. A gente considera, assim, idade, estatura, peso, às vezes a fase, né, fisiológica, então uma mulher na gestação, uma mulher na lactação, a gente considera esses valores. A temperatura ambiente não entra nessas equações. Portanto, esse clima mais frio, ele não demanda algo muito mais energético. Então, prestar atenção nessas escolhas é fundamental. Tudo bem, tá frio, eu quero uma coisa que vai aquecer, mas não precisa ser o valor energético da comida. Pode ser a temperatura da comida. É isso que eu falei assim, uma salada fria agora não me encaixa muito, mas eu posso fazer um breve refogado? Posso. Eu posso usar os caldos, as sopas, para incluir no meu dia e manter meu corpo aquecido, nesse conforto. Eu posso e devo, né? Ao invés de eu usar um chá gelado, eu posso usar um chá quente. Isso é uma medida interessante e que acolhe para o tempo frio, mas isso não significa maior demanda energética, né? Então, essa densidade energética do alimento precisa ser olhada, porque às vezes você coloca um pouco mais de manteiga, por exemplo, você acaba colocando um pouco mais de açúcar, você aumenta essa demanda energética sem, às vezes, garantir um gasto energético que seja representativo. Então, você aumenta a chance de fazer essa conta, né, sobrar, e aí você ganhar mais peso, né, aumentar aí as suas células adiposas, né? Então, esse é um cuidado. Então, muda a temperatura, muda o ambiente em casa, né? Faz esse ambiente mais acolhedor, mas sem agregar mais caloria, porque senão você vai ter depois que lidar com esse excesso. E aí, ou aumenta a atividade física, ou depois faz uma adequação aí do seu consumo de energia através desses alimentos com menor densidade energética. E a hidratação, ela muda nesse período com relação ao calor? O que é o ideal a gente fazer? Na verdade, no calor a gente transpira e a gente percebe essa transpiração e tal, então a gente acaba usando e às vezes combina mesmo, né? Os líquidos, especialmente os frios, a gente combina. No inverno a gente precisa garantir, ela precisa estar ali presente, você precisa ter essa hidratação, então esse cuidado tem que ser maior. Você não pode negligenciar porque está frio e achar que não precisa de água,
porque você está transpirando menos, porque daí, na verdade, aumenta a diurese. Você transpirou menos, mas você vai mais vezes ao banheiro. Então, você precisa garantir essa hidratação. Uma dica da água, seja no inverno ou no verão, é ter o seu recipiente de água e fazer essa medida. Então, de um modo geral, a gente consome, né, assim, isso vai depender também de quanto é que você está adaptado, mas a gente costuma falar, uma das contas da nutrição, que nem está sendo muito mais usada, porque o uso é quanto você tem de sede, mas para isso você precisa estar atento a você. Mas antes da gente falar o quanto eu estou com sede, a gente pode fazer essa medida de quilocalorias. Se eu tenho uma ingestão de 2.000 quilocalorias, eu tenho que ter 2 litros de água por dia. É 1 para 1, mais ou menos isso. Mas se eu tenho se eu tenho uma conexão com o meu corpo e percebo o meu corpo, eu vou ter sinais da sede. E sede, quando está sede é porque você já desidratou. Então, você precisa fazer essa hidratação gradativa, né? Então, sempre andar com a sua garrafa d'água é fundamental e fazer essa medida para garantir. Pode olhar a cor da urina, isso também é uma outra medida muito interessante, né? Eu já fui em banheiros públicos que tem a escala da cor da urina, isso é uma boa dica, porque você dá uma olhada e fala, opa, eu preciso de hidratação, mas é muito importante você perceber os sinais do seu corpo e estar conectado com você. Isso também é saúde, né? Perceber aonde tem desconforto e como é que você lida com esse desconforto para garantir não só a ingestão de nutrientes, da hidratação, mas também garantir as suas escolhas de vida. Se você vai fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, se você vai para uma academia, aquilo que o seu corpo pede para ser cada dia mais saudável. Que riscos a gente corre ao ingerir de forma excessiva alimentos calóricos nesse período? Então, o risco normalmente é esse, é atrelado aos excessos dietéticos que a gente fala. O que são os excessos dietéticos? Então, o ganho de peso excessivo, né? E aí ele é lógico que ele é um complicador, porque a gente não está falando de questões estéticas, a gente está falando de saúde. Então, quando você ganha excessivamente peso, por exemplo, as suas articulações vão sofrer muito mais, né? Então, a gente tem esse risco, a gente tem risco para os excessos de gorduras séricas, então um aumento do risco da hipercolesterolemia e aí entupimento dos vasos. Então, assim, isso é algo, as placas de gordura que a gente chama de ateromas, eles ficam mais favorecidos, e no inverno, por conta da temperatura mais baixa, elas se solidificam, então aumentam o risco da gente ter ali essas placas mais enrijecidas e a gente ter ali condições que complicam as funções do sistema circulatório, né? A gente aumenta a chance, quando você come mais, de ter maior concentração de açúcar simples e aí ter um prejuízo na função do pâncreas, então uma dificuldade de lidar com esse excesso de açúcares e ter uma hiperglicemia ou até uma hipoglicemia de rebote. Então, são essas doenças associadas aos excessos dietéticos. Então, a cautela é essa, né? A medida é essa, sentar com a família, planejar o que gosta de comer e avaliar se aquelas escolhas são escolhas que favorecem a saúde, né? E aí sim, por exemplo, vou dar uma exagerada, vou comer alguma coisa que tem maior concentração de gordura, e a gente normalmente fala dessa gordura saturada, que é sólida à temperatura ambiente, mas eu posso colocar um fator de proteção. Então, o que eu posso colocar? Vou colocar uma verdura, um legume, vou adicionar uma fruta. Então, para a gente evitar esses excessos, né? Porque aí, quando eu coloco uma verdura, um legume ou uma fruta, eu equilibro a densidade energética, eu evito excesso de peso, excesso de gordura no sangue, excesso de açúcar no sangue. Professor, para a gente terminar, alguma sugestão de algum prato ou de algum suco mesmo, de repente um chá, que é reconfortante, é saboroso e faz bem para a gente nesse período? Sim, eu gosto bastante dos caldos, das sopas no inverno. Eu acho que elas são sempre muito bem-vindas, porque elas aumentam a chance da gente ofertar
verduras, legumes nesse momento. Então, você pode fazer, por exemplo, falei da beterraba, você pode cozinhar a beterraba e liquidificar ela e fazer uma bela sopa de beterraba e servir, por exemplo, com os ovos cozidos, fica uma delícia essa sopa. Você pode fazer com abóbora, mas você pode fazer uma bela sopa de verduras e legumes, agregar, por exemplo, uma leguminosa seca, eu gosto bastante. Acho que as frutas, elas podem e devem entrar, pode até ser um suco, mas elas podem ser ofertadas, às vezes, numa forma de uma compota, que você coloque baixíssima concentração ou nenhuma até de açúcar, porque ela pode ser ali processada com o próprio açúcar da fruta e fica bem aconchegante. E sim, os chás são sempre bem-vindos, eu posso usar as ervas aromáticas, mas eu posso fazer um chá combinado com uma fruta, né? Um chá que a gente coloque um maracujá, ou mais uma erva aromática, como melissa ou camomila, e combina. E todos, de um modo geral, esses que vêm mais aquecidinhos, eles acabam sendo mais aconchegantes nesse momento do frio. Sim, vale a pena a gente pensar esse cardápio, que seja um cardápio carinhoso, aconchegante para esses momentos do inverno. Já deu fome, professor. Bora fazer uma boa comida. Exatamente. Professor, obrigado, viu? Imagina, é um prazer, João, um prazer. É bem legal a gente falar desses assuntos, porque muitas vezes a gente deixa escapar uma coisinha ou outra, e às vezes é tão fácil a gente manobrar a situação e comer com saúde. Pois é, exatamente. Né? Com qualidade, aliás, comer com qualidade para promover saúde. É isso né? mesmo. E a gente poder levar essa informação aí para as pessoas é legal, bacana. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Imagina, um prazer.